Fala, meus amigos, sejam todos bem-vindos para mais uma entrevista aqui no Pode Ficar Rico Podcast. Meus queridos, dessa vez eu trouxe mais um tubarão aqui no mercado, tá? Mas antes de estar trazendo mais informações sobre o nosso convidado de hoje, gente, pelo amor de Deus, se você ainda não é inscrito no canal, aqui abaixo tem um botãozinho assim, ó, inscreva-se. E é só você apertar ali, você vai passar a ser um inscrito no canal e eu tenho certeza que a partir desse momento você vai fazer várias e várias vendas em dólar. Beleza? Então se inscreve no canal, deixa o seu like, ó, deixa os seus melhores comentários aqui, porque o vídeo de hoje, ele é polêmico, beleza? Então vamos lá, o nosso convidado de hoje, cara, é o Luiz Cardoso, um amigo meu de muito tempo atrás, de quando a gente começou no mercado. Hoje ele veio aqui para poder nos prestigiar o Pode Ficar Rico Podcast e trazer alguns insights, algumas coisas que podem ter um impacto na sua vida financeira, tá? Então por isso que eu já peço para você deixar o like aqui, tá? O Luiz Cardoso, ele já faturou um total de mais de 2 milhões de reais no mercado digital, tá? E tudo isso desde janeiro de 2023 para cá. Ou seja, tem cerca de 2 anos ali, mais ou menos, que o Luiz começou no mercado digital e já faturou mais de 2 milhões de reais. Cara, olha isso, mais de 2 milhões de reais. Mas Luiz Cardoso, seja muito bem-vindo ao Pode Ficar Rico Podcast. Obrigado, Ângelo. Pô, é um prazer imenso estar aqui, cara. Que me traz lembranças. A gente começou na mesma época. A gente começou junto, tinha nosso grupo e o caramba, e cada um agora no seu trabalho. E é um prazer imenso estar aqui, cara. Você não tem noção. Carioca também, É, da Gema. então vamos para cima. Que top, cara, que top. Mas, Luiz, vamos contar um pouquinho mais sobre quem é o Luiz, pro pessoal que ele Pode Ficar Rico Podcast que ainda não te conhece. Então, quem que era o Luiz antes do digital? O que que você fazia? Antes do digital, cara, desde os 18 anos de idade que eu sou funcionário público, eu sempre fazia concurso público. Só que o que acontece? Eu não durava muito em emprego público. Por mais que seja concursado público, eu ficava no máximo 3 anos, 3 anos e meio, enjoava, fazia outro concurso e ia para outra área. E foi assim por um bom tempo, né? E tentei ser também, ter empresa de eletrônicos, fiz faculdade de administração, voltei para o concurso novamente e nada eu parava. Não sei o que que acontecia. Eu tinha que descobrir o que que era. Aí, em 2018, eu entrei para o marketing digital. Só que em 2018 eu estava com o emprego estabilizado, né? E o que acontece? O que acontece com muita gente, praticamente 90% do mercado. Entrei para o marketing digital, nada dava certo, passava um mês, 2 meses, 3 meses. Aí eu falei, cara, eu tenho emprego, não vou continuar não. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu desisti em 2018. Tinha emprego, ganhava bem, beleza. Aí foi passando o tempo. Chegou o final de 2022, eu falei, cara, eu vou olhar os alunos como é que estão da minha época. Quando eu fui olhar os alunos pelo Instagram, tinha um comprando casa de 4 milhões e 600. Aí tinha outros que sumiram mesmo, saiu do mercado. Daqui a pouco eu fui olhar o outro dando palestra, viagens, tudo. Eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Aí eu admirei, claro, mas eu fiquei com aquela dor da pessoa que deixou isso para trás e fui dormir. Cadê que você dorme naquele dia? É. E aquilo ficou na minha cabeça, ficou na minha cabeça. Aí eu tinha passado em outro concurso, eu estava em Minas nessa época, e fui para São Paulo. A diferença do choque de BH para São Paulo foi grande, porque São Paulo as coisas são mais caras para se manter tudo. Por mais que a gente esteja estabilizado, que a gente se prende nisso, é complicado. E eu tive um dia horrível no trabalho em janeiro. Aí no meio do trabalho, isso é loucura, tá? Não indico ninguém a fazer isso, ninguém. Um dia ruim no trabalho, eu virei para o colega meu que estava de plantão comigo. Falei, eu vou pedir exoneração amanhã.
Aí ele, o quê? Você é maluco? Eu vou pedir exoneração amanhã de manhã. Eu não estou feliz e eu sei o que eu quero. Lá no fundo eu sabia o que eu quero. Já vinha de uma história lá atrás. Por que eu não parava em emprego? Cara, pedi exoneração. Aí veio flecha de tudo que é lado, né? Pessoas próximas falando que eu sou maluco, amigos do trabalho falando que eu não queria nada. Começou aquela chuva de crítica. E nessa época eu tinha acabado de me mudar para Maricá, lá no Rio, a uma quadra da praia, tinha mobiliado a casa, tudo. Tomei outra decisão. Eu vou me tirar da zona de conforto. Se eu ficasse no Rio de Janeiro, amigos no Rio de Janeiro, você sabe como é que é, né? Para você conseguir ficar em casa no final de semana. E se você não sair, o churrasco é na sua casa. E não adianta falar que tá duro, que todo mundo paga. Vendi tudo. Tinha acabado de comprar, cara, as coisas. Vendi tudo e me mudei para São Paulo novamente. Que lá tinha uma pensão onde ficavam os concursados, que era do interior, de longe, e trabalhava 15 dias seguidos e folgava 15 dias. Falei, vou me tirar da zona de conforto. Eu vou dar no meu máximo nisso aqui. E eu tinha uma reserva, eu separei 52 mil na conta bancária. E começou a minha jornada. Eu comprei uma mesinha, me tirei da zona de conforto, pronto, agora eu tenho que trabalhar. Cara, passou janeiro, fevereiro, março, abril, chegou maio, eu tinha torrado o dinheiro todo. Completamente tudo, fazendo um monte de besteira, comprando milhões de cursos. E tinha sobrado R$ 1.800. Eu falei, caramba, que besteira que eu fiz. E o pessoal apontando. Tá vendo? Eu te falei, eu te falei. Mas ali eu já não desistia mais, nem desisti nunca. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? A gente faz muita besteira quando tá no início. Não quer seguir o que está nas aulas. Exato. A gente quer fazer por conta própria. Comecei a fazer tudo certinho. Eu ia dormir 2 horas da manhã, mas eu falei, eu vou subir um produto e eu vou acertar. Na época, eu achei o Keracente. Pode Isso aí falar produto aqui, né? pode falar produto, pode falar o que você quiser. Palavra-chave. Cara, ah, cara, eu acertei esse produto e no mês seguinte eu já estava com 12 mil, um lucro alto. Aí eu falei, não acredito nisso. É verdade. Aí, quando você acerta um produto, acho que você vira o super-homem, cara. Aquela ficha cai, parece que você escutar de outros é uma coisa. Agora, quando você acerta, você se transforma. Exato. Falei, tô rico, tô rico, tô rico, tô milionário. Mês seguinte, 18 mil. Aí depois eu fui buscar minha primeira plaquinha de 10 mil. Só que isso foi engraçado. Isso foi em novembro. Quando eu fui buscar a placa, eu estava negativo em 6 mil. Aí eu falei, meu Deus, eu tô negativo em 6 mil, não aprendi nada. Tô aqui pegando placa, mas a cabeça estava ali, eu tô negativo. Eu tô negativo. Chegou dezembro, negativo de novo. Eu falei, o que que aconteceu? Eu não entendi. Fui lá para baixo. Só que no digital a gente faz muitos amigos importantes. Exato. Muitos. Chega a equiparar com pessoas que a gente conhece desde a infância, até mais. E a pessoa chegou, cara, você é bom. Você só está num período ruim ou está com a cabeça ruim. Bota ela no lugar e vai. Isso foi no dia 26 de dezembro, na verdade. 26 de dezembro. Logo depois do Natal. Ah, quer saber de uma coisa? Voltei. No dia 31 de dezembro, a virada do dia primeiro, eu falei, eu subi em umas campanhas. Na verdade, eu subi 16, o que eu não recomendo a ninguém. Passei a virada do ano enquanto estava os fogos trabalhando. E fiquei lá. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, vou conseguir. Acertei outro produto. Dessa vez foi o Pura Vive. Cara, quando eu acertei aquele produto, aquele ali foi rapidinho. Eu cheguei nos 50 mil por mês. Que No top. outro mês, 80 mil com um produto.
Daí para frente eu falei, agora acabou, agora acabou. E uma coisa que é muito interessante eu trazer, em março, o que que aconteceu? Fiquei negativo novamente, Nossa vida. novamente. Só que ali eu já entendia, isso é normal, isso é super normal no início. Eu falo para os meus alunos o seguinte: você firmou 6 meses com o resultado, você se firmou no mercado. Mas o ficar negativo não se abala, porque é a coisa mais normal do mundo. Só que aí eu fui, quando eu ajustei a mentalidade, comecei a ler livro, ajustei a mentalidade, começou a dar certo o negócio. E começou. Aí passei dos 100 mil, passei dos 150. Novembro do ano passado, eu fiz 220 mil. E foi indo, foi indo, foi indo. Aí que veio a ideia de virar produtor. Por que que eu decidi virar produtor? Eu tenho um problema muito grande, que é impaciência de aprendizagem. Eu não tenho paciência para aprender uma coisa simples, uma aula de 3 horas. O que que aconteceu? Eu tenho muitos cursos bons, eu tenho mentores excelentes. Falo o nome deles aqui, posso falar? À vontade. Thay Galega, Tarcísio Bianchi, Ronaldo Ibrahim. Me ajudaram muito. E eu tinha praticamente uns 30 cursos. Acho que você deve ter também, acho que ninguém passa por isso. E por que que a gente compra muito curso? A gente está numa mentoria ou comunidade ou qualquer coisa, vê as pessoas ter resultado e a gente não tem. E a gente, em vez de admitir que o erro é nosso, a gente não. Essa comunidade eu vou para outra e compra outra. Aí vê o pessoal deslancar, você joga a culpa em você. Não. O problema é o problema é sempre a gente. Quando a gente, quando você erra, a culpa é sua. Quando você não tem resultado, a culpa é sua. Mas entenda que é uma coisa normal. E voltando à parte de impaciência de aprendizagem, isso foi a minha vida toda, tá? Para concurso, para tudo. Assistir uma aula de 3 horas e eu olhar no final e falar: caramba, eu conseguia fazer isso aqui em 15 minutos. Em 15 minutos você conseguia me explicar isso, para que deixar tão bonito? E aquilo foi me incomodando, por quê? Eu tinha largado o emprego, eu tinha 24 horas. Mas imagina você uma pessoa que está trabalhando e quer mudar para o marketing digital, você passa 4 horas numa aula e quando tu olha a quantidade de vídeo para assistir, 200 e pancada de vídeo. Aí tu fala, meu Deus, é difícil, é difícil. Mas eu assistia todas as aulas, eu principalmente as mentorias ao vivo eu ia. Eu falei, cara, eu vou desenvolver um projeto onde com 8, 12 aulas eu consiga colocar tudo. Consiga colocar tudo. E hoje eu tenho uma mentoria que dura 3 meses, 12 aulas, e eu consigo passar em tudo. Tudo. A pessoa só precisa me dar 3 meses. Porque o nosso trabalho é muito básico, a gente que dificulta. Ele não é fácil, porém ele é simples. E coloco que 80% está no mental. Sem Tá no dúvida, mental. sem dúvida. Ô, Luiz, mas me tira uma dúvida. Lá no seu começo, cara, por exemplo, você começou em janeiro de 2023. Beleza, você abriu mão lá do seu emprego, né? Você pediu exoneração, foi pro marketing digital. Show de bola. Por mais que você já falou, né, que você veio de vários e vários empregos, trocando o tempo inteiro, Uhum. o que que te apresentou o mercado? Exemplo, porque acredito eu que seja totalmente diferente, né? Eu estudar para concurso público, passar, beleza, e o mercado digital. São coisas teoricamente opostas, né? Como foi que o mercado foi apresentado a você? Cara, começou pelas pessoas. A diferença, o mercado chegou até mim, que eu já conhecia.
Só que quando eu cheguei no digital, a grande diferença que eu senti foi as pessoas. Por mais que você conheça uma pessoa há pouco tempo, ela tem uma cabeça diferente de uma pessoa comum. Ela sempre está pensando lá na frente. Ela sempre te joga lá para cima. Você cria um círculo de amizade gigante. E quando você vai numa imersão, cara, isso aumenta mais. Aumenta mais. E eu precisava estar num círculo assim. Mas o que mais me chamou a atenção no digital de todas, eu sei que todo mundo vai falar o dinheiro. Sim, o dinheiro, lógico. Mas o mais importante do digital é o tempo. Liberdade, né? Cara, o tempo, a gente ganha dinheiro, na verdade, para comprar o tempo. O tempo. Você está no emprego, você não tem tempo, você não vai fazer nada. Você está preso. Se você faz um dinheirinho que é ir para a França, para a Itália ou para o Nordeste, curtir aquelas praias, não pode. Tem que esperar as férias e tem que combinar férias. Para quem tem filho, cara, o marketing digital é coisa de outro mundo. Você está ali vendo seu filho crescer, tá junto todo dia. Então a liberdade me chamou muita atenção. Me chamou muita atenção o dinheiro e a liberdade. E essa é a grande diferença. É o círculo de pessoas que só te faz subir. Ninguém ali te joga para baixo. Ela pode até não acreditar em você, mas ela não vai te jogar para baixo. Ela vai te colocar lá em cima. Mas a É, liberdade, para mim, é a principal diferença, cara. É uma coisa que não dá para explicar. exato. Não tem preço. Isso não tem preço. Ô Luiz, e como foi na época? Eu lembro que a gente fazia muitos testes lá no Bing, né, em 2023. Nossa, Fizemos muitas vendas lá. E acredito que esse seu destrave foi lá as primeiras vendas, não foi? Na gringa? foi no nosso grupo, né, que a gente tinha junto. Grupo excelente que a gente tem amizade até hoje. Tem o Evandro e tem a Lu. E foi ali que eu acertei o Queira a primeira vez. Começou ali. Só que o que aconteceu? A gente foi vendendo, vendendo, vendendo. Veio aquela parte que a gente não estava preparado. O Bing não deixar anunciar. Aquilo ali Exato. foi um baque terrível, cara. A gente pegou o finalzinho da época do Bing. Aí, quando ele parou, caiu, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, tem que ir para o Google e tem que aprender tudo de novo. Mas como eu já tinha começado por lá, em BR, que é onde eu torrei parte do dinheiro, eu falei, pô, na gringa não vai ser diferente. Não vai ser diferente na gringa, vamos para lá. E foi aquele período de novo, de estudo, se readaptar, porque era um pouquinho diferente, mas a base era a mesma. Então, quando você está no digital, você tem uma mente boa, você está disposto a aprender e você tem bons amigos, qualquer área do digital dá dinheiro. E fomos lá e deu certo novamente, graças a Deus, que está até hoje. A minha fonte de renda hoje principal é o Google. Top, cara. Top demais. E como é que foi, ô Luiz? Exemplo, ainda se falando um pouquinho do começo, né? Só para entender um pouco mais a sua Hum, mente. Você veio, beleza, de vários concursos, era um cara inconformado, não parava em uma coisa só. Não uhum. é simplesmente pelo fato de você ser grato, mas não satisfeito com aquilo que você tinha. Beleza. E como que foi a sensação de começar a fazer as vendas, ver que a parada era real, que era possível, que você tomou a decisão certa de sair da, da, da dos concursos, né? Como é que foi? Tipo assim, cara, é real. Eu consigo vender, eu Ah, consigo me sustentar disso daqui. Como é que foi a sensação? a sensação é inexplicável, cara. É uma coisa que acho que ninguém consegue explicar o que é a primeira venda. A minha primeira venda foi uma venda de R$ 5, uma assinatura de R$ 5. Sim, do Netflix. Quando eu olhei aquilo, eu falei, não é possível. Eu estou aqui na minha mesa, no computador. Eu fiz um anúncio, eu vendi para uma pessoa que eu nem conheço e a sensação ali foi maravilhosa. Igual a minha primeira venda do Queira na gringa,
Foi US$ 276. Eu estava assistindo série. Estava literalmente assistindo série quando eu olho. É inacreditável. US$ 276. Um salário mínimo. Um salário mínimo. Aquilo ali transforma qualquer um. A sensação não tem como explicar. Até hoje, por mais que eu esteja acostumado com venda, por mais que a gente esteja acostumado com dinheiro, é gostoso receber aquela notificação. Pô, nem Você fala. está ali almoçando, chega a notificação. Às vezes tu vai dormir, tá quase pegando um sono, plim, venda. Aí quando você acorda, você ganhou dinheiro dormindo. Cara, não tem que explicar, não tem que explicar. Esse mercado é maravilhoso, maravilhoso, é uma sensação. O que fica na gente é aquela sensação, pô, eu podia ter começado antes. Acho que todo mundo fala isso depois que dá certo. E eu Exatamente. vejo hoje pessoas com 18 anos, 15, 20, já nesse mercado. Por exemplo, eu faturei em um mês o que eu faturaria em 4 anos no meu antigo emprego. Em um Cara, que mês. doideira. É loucura demais. É loucura demais. E pensar que a gente ainda está no início. Exato. Tanto eu, quanto você, quanto um monte, está no início. Eu costumo falar, assim, para as pessoas que estão entrando no mercado, para elas já entrarem na cabeça do seguinte: sabe qual é a diferença delas para mim, para você ou para outros mentores? Nenhuma. Não tem diferença nenhuma. Todo mundo consegue. A diferença é que eu entrei antes, acertei um produto antes e estou aqui. Eu não sou aquele cara que está lá no alto, ó, é o Luiz. Não é. Simplesmente é como se fosse uma faculdade, eu estou no sexto período, você está no primeiro, mas você vai chegar lá. Exatamente. Então, esse mercado é para todo mundo. Para todo mundo. É simples. Eu vejo pessoas sem tempo nenhum conseguindo resultados incríveis, incríveis, incríveis. E hoje está mais fácil. Bem Todo mundo mais. fala, o marketing está acabando, está saturado. Meu Deus, a gente para fazer uma pré-sell, lembra como era? Nossa, a gente levava uma semana para aprender a fazer pré-sell para poder fazer um anúncio. Antes A o gente, o conhecimento era mais difícil, cara, né? era tudo mais difícil. Para a gente fazer espionagem, tinha de juntar nós quatro e pensar junto, e ir para lá, ir para cá, ir para cá. Hoje tem ferramentas. Hoje tem ferramenta para tudo. É. Então, a chance, quem tiver na dúvida, pula o muro logo. Pula o muro e vem. Porque hoje está mais fácil, hoje tem mais produtos. Mais plataformas, né? Existem mais plataformas, existem mais de 10.000 produtos físicos. E se você pensar um pouquinho, fazer um pouquinho diferente, você faz dinheiro. É uma coisa que eu explico muito, eu falo muito sobre isso. Você, iniciante, não vai nos produtos de primeira página, de capa. Eu sei que dá uma vontade imensa de ir. Hoje a gente tem o Mitolim, por exemplo, lá 200 mil buscas, um exemplo. E tem 200 afiliados anunciando ele. Isso dá o quê? 1.000 buscas para cada um. 33 buscas por dia. Mas existem produtos que está lá na quinta página, ou então plataformas diferentes, que tem essas mesmas 200 mil buscas em menos de 50 anunciantes. Então, Exato. tá ali, você vai pagar muito menos, o teu lucro vai ser melhor e você está ali no jogo. Por exemplo, Solta o outra ouro, coisa não que eu guarda falo, não, solta o ouro. eu vou Uhum. soltar, eu vou soltar. Estou soltando já. Por exemplo, eu chego para uma pessoa que eu sou viciado em lucro. Eu não gosto de faturamento, eu gosto de lucro, eu gosto de dinheiro. Então, todo mundo que entrar no mercado foca no lucro, não importa o dinheiro que você está fazendo, eu quero saber o lucro. Então, tem muitos produtos.
que você ganha US$ 50, mas com lucro de 100%. E tem muitos produtos que você ganha US$ 200 com lucro de 20%. Onde você vai jogar sua energia? Pro lucro. Vira pro lucro. Faz diferente. É muito melhor. E uma coisa que eu tento colocar em muitos iniciantes é o seguinte: você está com um produto de carro, só que você tem R$ 5.000 de caixa. Aí eu faço essa pergunta para a pessoa analisar. E se você acertar esse produto? Como você vai segurar ele? Porque quando você acerta um produto desse, você gasta, são 2.000 por dia. Volta a 4, volta a 3, a maioria dá lucro de 30%. Só que esses 5.000 vai em 3 dias. Se tu acertar em Exato. cheio o produto. E sendo que você só vai receber daqui a 10 dias. Por que você não faz o jogo certinho? Começa pelos menores, vai juntando caixa, vai colocando lucro na conta. Porque tua conta bancária, quando ela está com 5.000 é uma coisa, quando você chega no 10 é outra. E você vendo aquilo, você vai no processo correto. Você vai chegar num tempo muito curto para estar com esses produtos. Mas foque o lucro. Quando você bota 100.000 a primeira vez na conta, vezes 100.000 assim, o que acontece? Você não consegue baixar daquilo. Às vezes você tem que comprar um negocinho de R$ 800, tu vê 99.000 ali em 200, tu fica desesperado. Não, tem que ter 100, tem que ter 100. Não, eu tive 100. E isso só vai fazendo você aumentar. Só fazendo aumentar. E todo o dinheiro que você ganha, eu indico assim, 10% é para fazer novas mentorias, novos conhecimentos. Outros 10% tu vai guardar numa caixinha que vai ser para você usar para produtos de risco, isso lá na frente. Os outros 80% volta para a empresa. Que isso aqui é uma empresa. Não importa se você está no CPF, não importa se você está no CNPJ. Isso aqui é uma empresa. Então, trate ela como tal. Às vezes, quando as pessoas falam de você, às vezes ela fala pelo que você está fazendo. Será que você está ficando lá na mesa estudando e fazendo as coisas pelo menos 2, 3 horas por dia? Ou você está assistindo televisão, ou você está no WhatsApp e eu estou no Instagram. Uma coisa que eu cortei hoje da minha vida foi o WhatsApp e o Instagram. Muito difícil. Eu posto coisa lá no Instagram, eu tenho que dar até mais uma atenção, mas o WhatsApp é quase impossível estar ali. As pessoas me mandam mensagem, eu sou uma das pessoas que mais demora. Meus alunos me xingam pra caramba. Mas a prioridade é isso aqui. O futuro está logo ali, é pertinho. É Exato. pertinho o que você está para conquistar. Muito perto. E você fazer uma coisa que ninguém está fazendo, 90% está brigando ali com os tubarões. 10% não estão. Esses 10%, normalmente ele começa a sumir do mercado, fica quietinho. Não quer falar, fica quietinho. Mas 10% estão ali. E o maior erro, um dos maiores erros também, é a mentalidade que a gente vai ajustando, né? Quando você ajusta uma mentalidade de uma pessoa para o lucro, que ela começa a esquecer todo o resto, o lucro, não importa quanto mais você termine no lucro, isso enraiza na pessoa. E aí é que está a virada de jogo. Tem muita gente que tem placa de 50, 100 mil, mas vamos botar aí, 100 mil, gastando 90, Uhum. cara, é só estresse, é só cansaço, é aí que vem a sua ansiedade. Agora, uma pessoa que tem uma plaquinha de 10 mil, que fique bem claro aqui, a plaquinha de 10 mil, gente, ela é até 49.999. Então o pessoal olha, só tá, não está só fazendo 10 mil, não. Está fazendo 45 mil, está fazendo 40 mil. Mas se tiver com 20 mil de lucro, porque a ansiedade que bate em todo mundo é o quê? Eu trabalho muito com a minha estratégia principal hoje é o CPA.
Eu trabalho com CPA dentro dos parâmetros. É uma matemática básica. Se um produto me paga R$ 700 em US$ 100 em média, que dá uns R$ 570, o meu CPA não vai ser maior que aquilo nunca. É uma matemática básica. Porque o CPA, gente, é custo por aquisição. É o que eu estou disposto a pagar ao Google para ele me trazer a venda. Então, eu coloco sempre abaixo. Às vezes a campanha trava, eu duplico, eu faço outras campanhas. Mas eu levo isso para sempre. Porque só vai sair lucro assim. Não adianta você botar um valor mais alto ali para rodar, vai vender e aquela venda vai te iludir. Porque Uhum. você vai ficar vendendo todo dia, mas você não está olhando o prejuízo ou o lucro. E isso ilude. Já me iludiu. É erro que eu cometia. Eu vendia produto todo dia, mas estava no prejuízo ou empatando, mas eu queria aquele prazer de receber as notificações. E aquilo me deixava cego. Me deixava cego. O importante é vender. O importante é eu postar a venda. O importante é eu escutar o barulhinho. Mas não é o importante. O importante é o lucro. É o lucro. Nem que eu tenha que vender menos, eu quero um lucro maior. Não adianta. E comecei a agir com a razão. A razão deixava a emoção de lado. Se adaptar assim, você tem que mudar muito a mentalidade. E depois que você consegue aquele famoso lucro, você só quer ele, só quer ele. E isso vai aumentando, aumentando, aumentando. E a internet é infinita. Eu não sei te dizer hoje, daqui a um ano, quanto eu vou estar na conta bancária. Não sei, sinceramente. Porque o digital não tem como você medir isso. Você bota uma meta. Exato. A maioria das vezes, acontece de você não bater a meta. Eu boto muita meta que eu não bato. E muitos mentores que eu conheci também não batiam. Botava a meta de 100 mil, não batia, mas fazia 80. Tá ruim. Botava a meta de 10 mil, não batia, fazia 7 mil. Tá ruim para quem está começando? É muito difícil. Hoje tem alunos que estavam reclamando, né? Ah, mas eu só fiz 20 mil e eu não, já era para eu estar nos 50. Ah, 20 mil, beleza. Com quanto de lucro? 12. Caramba, 12 mil. É que um amigo meu, piloto ganha 12 mil. Cara, É muito fora da curva, né? vá, vai no seu tempo. O que mata muita gente no caminho é isso. Chega nos 10, quero os 50. Que eu quero os 50, que eu quero os 50. Chega nos 50, eu quero os 100. E isso atrapalha. Vai no seu tempo. Vai certinho. Quando você faz a campanha certa, você dorme em paz. A ansiedade, ela vem através do risco e do perigo. Quando você faz uma coisa errada que não foi ensinada, automaticamente seu cérebro sabe, porque você estudou correto. Aí você faz uma coisa errada, você não consegue dormir. Aí você não sabe, que eu tenho ansiedade. Não, não tem ansiedade. Isso é teu cérebro e seu corpo te avisando que tu fez uma coisa errada e você sabe que está errado. E não foi lá mudar. Quando você faz uma campanha certa, correta, que tu sabe que aquilo ali não vai te dar prejuízo, você dorme igual um anjo. Você consegue ver uma televisão. Você consegue fazer alguma coisa. E as melhores ideias não vêm quando você está na frente do computador, não. É, Vem quando você está relaxando. E para você relaxar, você tem que fazer o correto. exato. Outros erros. A pessoa cria a campanha, fica aqui o tempo todo, secando a F5, campanha. F5, F5, F5. F5, F5, F5. Cara, é uma inteligência artificial, deixa ela trabalhar. Deixa ela trabalhar. Aí você fica aqui F5 e não vem ideia na cabeça, não vem ideia na cabeça. Cara, não sei se acontece contigo. No começo eu saía muita venda quando eu estava no supermercado, quando eu estava jogando no futebol. Mas quando eu estava aqui, secando a campanha, não vinha. É, Por que o milionário ele deita no sofá e escuta aquelas músicas clássicas? Não é à toa. Eu li muito livro para isso, não é à toa. A ideia vem ali. A ideia vem quando tu tá relaxado. Aí tu pega a nota, vem para cá e faz.
faz que dá certo. É muita coisa no mercado que é mentalidade, pura mentalidade. Não tem dúvida disso. Ô Luiz, me tira uma dúvida. Com a experiência que você tem hoje aí, já há mais de 2 anos de experiência no mercado, por que que você acredita que lá no seu início, né, você teve esses altos e baixos, você ficou alguns meses negativos? O que que você via que naquela época você estava fazendo errado? Pressa, completamente pressa de dar certo. Pressa de querer provar para os outros que eu estava certo. Isso me estragou demais, porque eu estava fazendo, se parar para olhar, no início a gente comete erros surreais, surreais que não é para cometer. Você começa a anunciar tudo que é tipo de produto sem análise nenhuma. Você só quer vender. Você quer copiar o produto de alguém que está vendendo. Não funciona do mesmo jeito que funciona para você, funciona para mim. Se eu subir uma campanha igualzinha à tua, não quer dizer que vai vender. Exato. As campanhas funcionam de forma diferente. A pressa de querer ganhar dinheiro, de querer provar para mim, para os outros, isso me estragou muito, isso me fez perder muito dinheiro. E principalmente a parte de não seguir o que era ensinado, 100%. Se você não sabe nada, você vai ter que seguir alguém. Você vai ter que estudar com alguém. E vai ter que fazer o que ele fala. Vários mentores aí ensinam de várias formas diferentes. E todas estão certas. Escolhe uma e vai. Dominou aquela, vai para outra. Mas a grande diferença para mim foi a pressa. A pressa e a preocupação com os outros, que é uma coisa que hoje eu não tenho mais. Esquece os outros, é só você. Ninguém quer saber da sua história triste. Ninguém está torcendo por você. Só aquela pessoa muito próxima mesmo confia que a gente, graças a Deus, todos têm. Agora, se uma pessoa da família, que é o mais difícil, acontece com muita gente, uma pessoa da família, um amigo muito próximo, um namorado, marido, esposa, não te apoia, eu quero que entendam que essa pessoa te ama. Ela só não tem a visão que você tem. É só medo, Você né? tem a visão lá na frente. Eles têm medo. Eles não sabem o que você está fazendo. Então, você se dói pela pessoa estar te criticando, mas não para pensar ao lado dela que ela te ama. Então, foca 100%, porque quando você acerta, você é o gênio. Você é o gênio da família, você é o gênio dos amigos. Você é tudo. Sempre Eu fiquei soube que ia dar 2 anos, certo. sempre sou. Eu me afastei, cara, para outro estado e me afastei de todo mundo. Eu falei assim, eu vou ficar 1 ano e meio sem mandar zap para ninguém, sem dar feliz aniversário para ninguém. Vamos ver o que vai acontecer no meu aniversário ou se alguém vai me procurar. Cara, eu tinha muitos amigos, muitos mesmo. Eu tenho de cabeça, são 7 amigos que me procuraram. Minha página de feliz aniversário lá tinha 26 feliz aniversário. Eu falei, e passou 1 ano, meus amigos todos sumiram. Alguns só ficaram aqueles de fé mesmo que te mandam mensagem sempre e tal. Eu falei, beleza. Só que agora estão aparecendo novamente. Agora apareceram, do nada. O mercado é complicado. Você venceu, você é o melhor. Mas para você vencer, você tem que passar por uma fase ruim. Passa por essa fase ruim. Perdoa quem não acredita em você. E quando estiverem fazendo dinheiro, o principal, a última fase do aprendizado, a última fase é você ajudar alguém. É você ensinar alguém. Porque, na verdade, ali você está reestudando e você acha coisas incríveis em outras pessoas. Quantas vezes, Ângelo, você já deu aula, dá aula, da mentoria? Quantas vezes você pegou uma pessoa iniciante que falou uma coisa e você, meu Deus, como eu não Nem pensei fala. nisso antes? Essa pessoa é um gênio.
Só que ela está ali toda sem confiança, mas tem uma ideia fantástica na cabeça. Coloque em prática. Coloque em prática. Eu falo muito para eles. Tudo que já existe dá certo. Quando você entende o processo, você consegue pensar formas diferentes de fazer. Mas depois que você entende o processo, depois que você faturou, depois que você está com caixa. Por quê? Você tem que fazer uma coisa diferente que você entenda. Porque é ali que você vai ganhar dinheiro. Porque ninguém está fazendo. O que foi ensinado há um ano atrás não serve para hoje. Serve nada para hoje. Exato. E o que a gente está fazendo hoje não vai servir para daqui a um ano. Então, ou você continua estudando, só que quando você domina, você consegue fazer coisas diferentes. Você consegue ser uma pessoa diferente no mercado. Você consegue ensinar isso. Então, tenha coragem. Quando você tiver com resultado, tenha coragem, que o que falta nesse mercado é autenticidade. Como assim? A gente sempre segue os outros, como tem que seguir tudo no início. Mas seja autêntico, crie uma coisa nova, faça uma coisa diferente. Você já está no nível de conhecimento. Arrisca. Não tem aqueles 10% de lucro que separa? Esses 10% é risco. É tudo risco. O resto continua fazendo o que está fazendo dando certinho. Mas tem autenticidade de fazer uma coisa diferente. O CPA, há um ano atrás, o pessoal falava que não podia começar sem nenhuma venda. Tinha de É. ter 30 vendas. Como descobriram que podia sem nenhuma venda? Porque alguém fez. Alguém foi lá, estava trabalhando em maximizar clique, tudo. Aí falou, cara, tô com dinheiro, eu vou colocar isso aqui em CPA. Fez e deu certo. Uma pessoa chegou, fez diferente e deu certo. Então saiba que daqui a um ano é outra coisa que está dando certo, mas é o que vai estar dando certo? Quem vai descobrir isso? Exato. Quem vai trazer para o mercado? Pode ser Exatamente. você, entendeu? Cara, isso aí é prova viva de que as coisas, que a informação ela se renova a cada dia, né? E eu acho interessante você falar isso, porque eu lembrei de uma mentoria que eu tive. Eu comprei uma mentoria com um colega ontem, que já tá Uhum, em um outro nível, mesmo eu tendo resultados, cara, a gente continua investindo em treinamento, em conhecimento. Comprei uma mentoria com ele, uma horinha com um amigo. Cara, ele me falou tanta coisa que eu falei, cara, eu não sei de nada, mano. Eu não sei de nada. E, tipo assim, eu já tenho resultados legais, mas uhum, pelo fato de ele estar em outro nível, eu falei, cara, olha o tanto de informação que o cara tá me passando. Simplesmente pelo fato de eu comprar o acesso à pessoa, comprar mais conhecimento. Então, às vezes, a pessoa, né, que muitas das pessoas que estão nos assistindo ficam com esse receio, pô, vou comprar mais um curso, vou comprar uma mentoria individual, se eu não dei certo ainda, tá entendendo? E às uhum. vezes, não que, poxa, é só mais um curso. Eu tenho certeza que mais um curso vai agregar em alguma coisa, algum insightzinho, uma frase que seja. Às vezes eu compro um curso inteiro para eu pegar uma simples frase. Uhum. Você já tentou isso? Você já tentou aquilo? Tá entendendo? Então, às vezes a gente compra acessos para poder entrar em novos ambientes, pra gente ter novas ideias, pra gente ter Isso. novos resultados. Tá entendendo? Então não fiquem com o pé atrás cara, mentoria individual é algo muito bom, cara. É uma parada onde tá só você e o seu mentor ali, ó. Você e a pessoa que você decidiu para ser mentorado. E você pode tirar suas dúvidas ali, ó, e esclarecer. A pessoa vai apontar, olha, ô Luiz, você não deu certo porque você tá errando aqui. Você tá falhando aqui. Então, cara, comprem mentoria individual. Comprem, vale muito, mas muito a pena mesmo. Entendeu? Pega uma pessoa que você, cara, se espelha nessa pessoa. Poxa, um dia eu quero ser como essa pessoa. Um dia eu quero estar, poxa, em lugares junto com essa pessoa. Cara, chama a pessoa. Eu tenho certeza, cara, certeza que o jogo vai virar. Certeza absoluta. Mas, Luiz, Cara, pode falar, pode falar. pode falar. Eu falo que a gente tem que ser um eterno aluno, cara. Sempre vai ter um acima de você, mas sempre. Não adianta. Você pode estar ganhando 10 milhões, vai ter o cara que ganha 50. Exato. Então, há um tempo atrás,
eu estava me segurando para pagar uma mentoria. Sabe quanto ela custava? 15 mil. Eu, era 1h30 de mentoria. Eu falei, meu Deus do céu, 15 mil? Eu vou dar 15 mil para um cara? 1h30 de mentoria? Aí eu segurei, mas eu estava com faturamento ótimo. Não ia me fazer falta. Eu quero saber de uma coisa, vou pagar. Vou pagar, vou ver o que que dá esse troço. Cara, é surreal. Às vezes a gente escuta coisa que te antecipa 6 meses da sua vida. Exato. E compra E tempo, né? foi onde o pessoal, os meus alunos sabem, foi onde eu bati 220 mil no mês, naquele mês de novembro. E o mês anterior tinha feito 80. Olha o que valeu 15 mil. Que loucura, mano. Coisa que eu utilizo até hoje. Olha o que isso valeu. Eu comprei outro agora, de 13, mas é mais um tempinho. Mas a gente sempre vai viver aprendendo. Exato. Porque é o seguinte, isso acontece contigo, isso acontece comigo. Vou citar um exemplo com você, Ed. Eu estou aqui fazendo as minhas campanhas. Se você olhar as minhas campanhas, os meus anúncios, você vai conseguir achar erro que eu não vi. Exato. A pessoa de fora acha o erro que você não vê. Eu posso ter a experiência que for. Tu vai bater o olho aqui. Mas, Luiz, por que você está fazendo isso aqui? Caramba, tem razão. E serve ao contrário. Sem Serve ao dúvida. contrário. Sem dúvida. É, Luiz, cara, o pessoal aqui no grupo tá doideira. Pra você que tá nos assistindo, gente, pelo amor de Deus, se você ainda não se inscreveu no canal, cara, se inscreve, deixa o seu like, continua deixando aqui nos comentários as suas melhores dúvidas, beleza? Uma informação muito importante. Aqui abaixo no primeiro link da descrição tem o network 100% gratuito do Pode Ficar Rico Podcast, tá? Somos um grupo lá, na verdade agora somos mais de um grupo, porque já atingiu mais de 1.000 e poucas pessoas lá no WhatsApp, onde a gente fica diariamente se ajudando. E lembrando, é 100% gratuito. Então, se você é o tipo de afiliado, é o tipo de pessoa que está sozinha nesse mercado, não tem ninguém para conversar, fica triste por isso, cara, seus problemas acabaram. Entra lá no grupo, tem várias pessoas lá, a gente troca insights, a gente troca produto, troca estratégia, a gente fica um ajudando o outro. Beleza? Então, primeiro link da descrição aqui, network 100% gratuito. E lá a gente sempre fica atualizando das novidades do mercado. Beleza? E acredito que ambiente é algo muito importante, né, Luiz? você puxou um assunto que eu adoro falar, network. Bem que tu falou que ia ser polêmico, agora chegou a um... Às vezes eu sou meio polêmico. Eu sei disso. Gente, às vezes um network de graça é mais forte que uma mentoria cara. Mentorias são ótimas, tudo. Mas network, ele muda o jogo. E foi assim comigo. A união da comunidade com o network, a união de uma mentoria com o network tem que ter. E se é gratuito, o que você tem a perder? Onde você vai conhecer pessoas novas, os mesmos objetivos, pessoas experientes, um ajudando o outro, porque sozinho você chega num ponto, claro. Agora, com alguém, tu vai muito mais longe. Muito mais longe. Para você ter ideia, eu utilizo a estratégia network como produtor. Por exemplo, minhas turmas, elas são pequenas. Um exemplo, são pequenas, são 60, 50 pessoas, 70. É obrigatório a criar grupos de 5 pessoas, igual a gente tinha. Sim. Para quê? Um ajudar o outro. Eu não quero ninguém sozinho. Ninguém sozinho. Um ajuda o outro e todo mundo cresce. Tem uma intimidade, tem uma amizade. Não é só uma aula. E o network ajudou a gente muito no início. Era eu, você, o Evandro e a Lu. Aquelas reuniões nossas ajudavam muito. Eu tenho foto aqui do primeiro dia. Meu primeiro network foi contigo. Cara, é uma coisa surreal. Então, se ele tem um e tá de graça, não perde seu tempo. Só vai.
Que top. Só vai. Ô Luiz, o pessoal aqui no grupo tá pedindo insights de como achar produtinhos. Eu sei, pessoal, ó, a gente. Não sei se você viu, espero que você tenha visto. Aqui abaixo, do lado do botão que tá escrito assim, ó, inscrito, porque eu tenho certeza que você já se inscreveu, tem um botão agora, seja membro. Onde lá, na área de membros ali, cara, você tem que pagar apenas R$ 4,99 para poder fazer parte do Pode Ficar Rico Podcast. Para ser um membro do canal. Beleza? E lá é onde eu faço um pós-cal com todos os entrevistados aqui. E lá a gente solta mais alguns outros insights, solta mais alguns outros ouros que pode mudar, cara, a tua operação, da água pro vinho. Beleza? Então, se você ainda não é membro do canal, cara, R$ 4,99. Só isso que você precisa. Beleza? Mas o pessoal aqui, ô Luiz, nos membros, eles estão pedindo pra, cara, tu dar um insight de como achar um produto campeão. Tu sabe meu nível de falar as coisas. Tô à vontade aqui, Fica à né? vontade, sem corte, sem censura. Então vamos lá. Existe um método tradicional que a gente pesquisa volume, pesquisa país, tudo. Tem um método que a própria plataforma te dá, mas eu utilizo outros métodos. Por exemplo, o coração de você achar um produto, além de você conhecer os dados, é baseado na espionagem e garimpagem. A espionagem é muito forte. E como é que se fala assim em espionagem? Você começa a espionar as pessoas que mais acertam. Não estou falando das pessoas que você conhece, normalmente são as pessoas que vocês nunca ouviram falar. Então, eu tenho um bloco de notas e aconteceu isso com aquele produto ProstaVive. Quando esse produto lançou, ninguém conseguia a filiação dele. Ninguém. Ninguém. Logo no início, ninguém. Ah, beleza. Fui lá, coloquei a minha VPN, coloquei nos Estados Unidos e coloquei o nome do produto. Tinha 4 pessoas anunciando. Aí eu pensei, pô, se ninguém está conseguindo e esses 4 estão, deixa eu pegar o nome desses 4 aqui. Bloco de notas. Deixa eu ver o que eles estão anunciando. Então você acha muito ouro ali. Tem um paquistanês e um turco que eu achei assim, que até hoje eu olho os anúncios do cara. Porque o que ele sobe, vende. O que ele sobe, vende. E essa é uma das questões. Produto oculto. Produto oculto é uma coisa que dá muito dinheiro. O produto oculto. Eu sei um produto oculto, eu só preciso saber o nome. Eu não preciso ter ele. Eu vou lá, coloco VPN, Estados Unidos, coloco lá o nome do produto e, em vez de colocar aqueles anúncios tradicionais, eu coloco em vídeo. Eu quero ver os vídeos de reviews que tem. O pessoal do vídeo review ele é mais à frente que o pessoal do fundo É, do funil é para verdade. produto. Eles que chegam. E tem que entender que o anúncio do topo que dá dinheiro para a gente não é só Facebook. O YouTube é muito forte para isso. Exato. Então você pegou, descobriu o nome de um produto, descobriu ele, vai lá em review. Por quê? Normalmente nesse canal tu entra no canal que está o anúncio do produto review, você entra no canal dele, geralmente vai ter o quê? Mais produtos ocultos dessa pessoa. Você grava a capa da pessoa que subiu esse produto oculto e começa a procurar um padrão, porque eles têm um padrão de capa. Então você já sabe quando essa pessoa está anunciando o produto. E você ali já acha mais dois, três. E se você ficar 40 minutos baixando, 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 você vai achar. Tu vai olhar que produto é esse, onde ele está. Uhum. Para saber onde ele está, você clica lá no link, porque ali ele não paga nada. E vê qual é a plataforma. Conversem com o gerente de vocês. Tenha contato sempre com o gerente, fazendo venda ou não. Eles estão ali para te ajudar. Eles estão ali para te ajudar. Vai te ajudar. Então, existem várias formas de você garimpar, espionar.
Eu tenho uma lista hoje que eu até brinco com o pessoal que eu não vendo nem por 20 mil, já me ofereceram. Eu tenho 15 nomes que basta eu espionar esses caras que eu sei o que está no momento. E não é brasileiro, gente. Já vou te adiantar, não é brasileiro que você vai espionar. É verdade. Pessoal da Turquia, pessoal do Paquistão, eles estão muito avançados. Os indianos eu espionam de outra forma. Na nossa época tinha muito indiano no tráfego pago, correto? Hoje eles não estão mais, estão no orgânico. E tem anúncio deles no orgânico que ultrapassa o anúncio pago. Então eu entro lá, o que ele escreveu na copy dele? Qual é os produtos que ele tem? Porque normalmente quando ele bota um artigo lá, vamos botar de blog, ele bota o artigo daquele produto, mas lá no final tem outros links direcionando para outros produtos. Quais outros são os principais dele? Então, espionagem e garimpagem é uma coisa que eu não gostava de fazer e passei a amar. Eu tirava toda terça-feira só para isso. Hoje eu não vou fazer nada. Hoje é só garimpagem e espionagem. E você acostuma com aquilo e você vai descobrindo outras fontes que tem mais fontes. Tem várias fontes que ninguém sabe. Você vai achar. Então, ali você já não vai ter um trabalhinho. Agora, parem de espionar o seu colega de mentoria, o seu colega de network. É uma pessoa que está crescendo junto contigo. Não copie o produto dele. Não quer dizer que vai dar certo para você. Exato. O ouro está lá fora. O ouro está nos low profile, que tem muito. O cara que ganha muito, ele não quer aparecer muito mesmo. Ele não quer aparecer. Tem gente fazendo 700 mil no Google Ads. 700 mil, gente, por mês. Quem é esse cara? Vocês vão achar. Uma hora vai achar. Não tenho dúvida. E tem gente que tem 700 anúncios. E você quer espionar aquele cara que está com 3, que está crescendo? Entendeu? Cara, É uma coisa que faz diferente. é surreal. Eu lembro que no processo de espionagem eu já achei, cara, uns cara da Turquia, cara, com mais de 100 anúncios assim, eu olhando vários produtos Sim. estranhos, produtos de e-commerce. Eu falei, cara, será que esses caras estão vendendo até outras coisas? Outros tipos de produtos que a gente não olha? E-commerce vende. O pessoal só está o quê? No físico. Ex- Digital vende. A Digistore é uma plataforma da Alemanha que tem produto digital para a Alemanha, ninguém sabe. Exato. Já é uma plataforma de lá. Pessoas acham que gringa é simplesmente Estados Unidos, né? Uhum. É, pessoal, tem muita conversa, pessoal. Tem muita coisa que dá para fazer para poder acelerar o seu resultado, tá? E uma dessas coisas é estar ao mesmo tempo longe e estar perto aqui do canal, sendo inscrito, sendo membro, tá? Porque eu trago novidades para vocês aqui, trago novidades para vocês lá no grupo de network gratuito, tá bom? E todo entrevistado que eu trago aqui é porque eu sei que pode agregar alguma coisa e sempre agrega, tá bom? Eu tô feliz demais de ter trago o Luiz aqui no canal. Ele é um dos caras que, cara, começou junto comigo lá em 2023, que a gente começou no Bing, a gente, cara, teve... Eu lembro que a gente fazia call todo dia pelo WhatsApp, né? Todos os dias a gente fazia call, porque o Uhum. Luiz, ele participava do grupo lá do Hiperfoco, né? Dos Guardiões. Então é muito importante que vocês tenham pessoas que queiram crescer junto com você. Porque dá para crescer sozinho? Dá. Mas é mais dolorido. Você vai pensar em desistir várias vezes e quando tem outras pessoas, fica muito mais leve. Fica muito mais leve. Beleza? Luiz, a gente já tá encaminhando pro final. Lembrando que ainda tem o nosso pós-gravação, pessoal. Então, quem ainda não é membro, cara, Uhum. R$ 4,99 só. Só isso, beleza? Mas nesse finalzinho eu sempre gosto de deixar aberto para o nosso entrevistado. E antes disso, uma outra coisa que me perguntaram aqui.
você falou, né? Você tem a sua comunidade, né? Você abre, né, sazonalmente as turmas. E como é que tá? Se a pessoa hoje ela quiser ter acesso à sua comunidade, ao seu treinamento, como é que a pessoa faz? A próxima turma é mês que vem que vai abrir. Eu vou abrir ela mês que vem, ela começa em final de junho, mas é necessário ela ter uma certa experiência. Uma pessoa que já suba a campanha, já esteja numa comunidade. E como são poucas vagas, ela fecha rápido. Você já deve ter visto, quase não faço marketing da comunidade. Eu jogo um stories lá, vagas abertas, coloco o link e ela acaba. Mas é só entrar em contato comigo pelo direct. Pelo direct ou diretamente em imersão, que eu estou em praticamente todos. Aí me chama no direct. A próxima turma é em junho. Vou abrir as vagas mês que vem. É turma pequena e só vamos. Porque eu consigo transformar uma pessoa que já tem um conhecimento e não tem resultado em 3 meses. Para você ter uma ideia, dos meus 62 alunos que estão lá, 42 garantiram placa em 3 meses. É uma coisa mais família. É um contato direto, não é aula e mentor. A gente tem que trabalhar todo mundo junto. E assim é muito mais fácil. E apareçam, gente. Não importa se é na minha mentoria ou se é na dos outros. Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é ajudado. Falo muito isso. Entendeu? Cara, e é gostoso, né? Você chegar numa imersão presencial e conhecer aquela pessoa que você só via por telinha. E por que que Uhum. você reconheceu ela? Porque a câmera tá ligada. Então é muito importante, pessoal, você querer sair das sombras ali. Câmera, cara, tá ligado. Ah, Ângelo, não tenho câmera, mas tem celular. Ali, ó, aparece. Beleza? Mas, Luiz, Você sabe meu desespero, né, de aparecer. Eu pô, nunca gravaria isso aqui um ano atrás, sem há um tempo dúvida. atrás. Você me conhece. São coisas que vão desbloqueando na gente justamente pelo fato de a gente estar no campo de batalha. Mas, Luiz, estamos chegando aqui no final, tá? Da nossa entrevista, cara, top demais mesmo. Eu gostaria de deixar esse tempinho para você falar direto aqui com o pessoal do Pode Ficar Rico Podcast, o que você quiser, tá bom? Uma frase, uma citação, o que você quiser. O tempo agora é todo teu. Ó, fala só mais uma coisinha que eu deixei de falar. Provavelmente vocês estão esperando eu falar que só continue que vai dar certo. Mas não é isso não. Mas isso é verdade, tá? Quando for fazer seu trabalho, tudo que você fizer de alteração, tenha um caderninho e escreva o porquê você está fazendo aquela alteração no seu anúncio. Não faz por fazer o tempo todo, sem motivo. Isso vai te ajudar muito na sua caminhada. Em tudo que você for fazer, eu estou mudando o valor desse CPC aqui, mas por quê? Você tem um motivo? Você tem os dados corretos para dizer que está alterando aquilo ali? Não aumenta para aumentar. Porque não rodou? Não é motivo. Porque não está vendendo? Não é motivo. Eu quero um motivo plausível para qualquer ação que você tomar hoje no marketing para dar certo. Então anotem tudo que for fazer, que aí você vai começar a entender as coisas melhores. Façam network, façam amizade, participam das coisas. Network, a gente como produtor, a gente quer vender nosso curso, tudo, mas o network, como ele falou, existe de graça. O conhecimento, ele é de graça. Tem muito conhecimento de graça. Esse canal aqui do YouTube, se você pegar todas as entrevistas e assistir, pegar um papel, deixa eu ver aqui o que o Luiz falou. O interessante, anota. Deixa eu ver aqui o que o Lennon falou. Anota. Deixa eu ver aqui o que o Ronaldo. Se pegar esse compilado aqui de um podcast, você está à frente de muita, muita, muita coisa. Exato. Eu assisto. Eu assisto. Não só aqui como outros, mas assisto. Tem muito ouro aí na mesa. Então, gente, aproveitem, trabalhem com profissionalismo. A frase que vocês queriam ver, não desista nunca, porque não desiste. É a melhor coisa do mundo isso aqui. A liberdade não tem preço. Não foque somente no dinheiro. O dinheiro vai vir naturalmente.
vai vir naturalmente. E sem você conseguir medir. Que top. Vai chegar uma hora que. É surreal, mano. E só isso. Espero conhecer cada um de vocês aí do podcast. Quando imersão, tô lá, me chamem. O Ângelo vai estar lá também. Pessoal, ó, e quem ainda não segue o Luiz, cara, arroba Luiz Cardoso, né? Vai estar aqui na descrição Luiz todo. Cardoso.pro. Isso, luizcardoso.pro. Todas as informações de suma importância que você precisa saber o quanto antes vão estar aqui na descrição desse vídeo, beleza? Lembrando, cara, a gente agora vai finalizar aqui. Eu vou trocar uma ideia que é o que a gente chama aqui de pós-call, pós-entrevista com o Luiz, tá? Então só vai ter acesso, infelizmente, quem é membro do canal. Beleza? Cara, lembrando, R$ 4,99. Só isso, não é nem uma coxinha, né? Até uma coxinha tá mais caro do que você ser membro do canal. Então a gente vai ficando por aqui, tá bom? Luiz, muito obrigado por você poder ter separado um pouquinho do seu tempo aí para estar aqui com a gente, contando um pouco mais da sua trajetória, dos seus insights, tá bom? Dos seus produtos. Mas é isso aí, tá bom? Muito obrigado, mano. Eu que agradeço, meu amigo. É um prazerzaço estar aqui. E estou muito feliz. E obrigado por essa oportunidade. Que top. Tamo junto. Quando quiser voltar, fica à vontade. Pessoal, a gente vai ficando por Sempre. aqui e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.